Vídeo 5, continuidade. Repise-se, no nosso sentir, a Lei nº 7.713/88 não chegou a subverter o sistema clássico de tributação. Os lucros permanecem sujeitos à tributação nos dois níveis. Contudo, a carga efetiva tendia a ser minorada, o que resultava na redução parcial dos efeitos nocivos desse modelo. Não obstante, o mecanismo instituído pela Lei nº 7.713/88 ter endereçado, ainda que de forma incipiente, o tema da dupla tributação econômica da renda produzida pelas pessoas jurídicas, acabou por esbarrar em elemento íncito à própria conformação do fato gerador do imposto de renda nos termos engendrados pelo sistema tributário brasileiro, qual seja a existência de possibilidade econômica e jurídica. Isso porque, conforme determina o artigo 35, acima transcrito, os lucros auferidos por meio das pessoas jurídicas submetiam-se ao ILL, notadamente um tributo incidente sobre os sócios, no momento da apuração do resultado pela sociedade, quando do encerramento de cada período base, ainda que ausente qualquer ato da disposição desses valores em favor dos sócios. A doutrina pátria, de logo, apercebeu-se deste fato, a tributação dos lucros retidos na pessoa física do acionista dá logo margem sobre a questão da disponibilidade jurídica ou econômica, que aparentemente os acionistas não têm. Com base nesse argumento, o ILL foi declarado institucional pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do RE número 172.058-1/SC, julgado em 30 de 6 de 1995. É de se notar que a egréria Corte, nesta oportunidade, considerou a invalidade do artigo 35 no que tange aos acionistas, mantendo a constitucionalidade no tocante aos titulares de empresa individual, em relação aos sócios cotistas. A legitimidade do dispositivo dependeria de previsão do contrato social, conforme existisse ou não cláusula determinando a disponibilização imediata dos resultados. O ILL foi extinto pelo artigo 75 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, tornando-se a sua extinção eficaz a partir de 1º de janeiro de 1993. Em vista disso, os lucros produzidos a partir de 1993 não se submetiam ao ILL e puderam ser distribuídos sem incidência de qualquer imposto, ante a inexistência de previsão em contrário. Com a Lei nº 8.849, de 29 de janeiro de 1994, contudo, foi reinstituída a tributação na fonte sobre os lucros e dividendos efetivamente distribuídos aos sócios. O advento da Lei nº 9.249/95 alterou significativamente esse cenário ao estabelecer em seu artigo 10 que a distribuição de lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 1996 por pessoa jurídica brasileira não mais estaria sujeita à tributação na fonte,
e tampouco integraria a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário pessoa física. Os lucros produzidos por pessoas jurídicas estrangeiras, ao revés, submetem-se à tributação pelo imposto de renda quando de sua distribuição na forma de dividendos para os sócios pessoas físicas brasileiras. Este é o modelo vigente até os dias que correm. 4. Natureza e tributação das pessoas jurídicas. Análise das teorias agregadora, da ficção legal e da realidade objetiva. Conforme adiantado na introdução do presente ensaio, seção 1 acima, e conforme resta refletido no histórico norte-americano e brasileiro, examinados nas seções 2 e 3, respectivamente, é comum entre os especialistas assentar o desenlace da contenda acerca da tributação das pessoas jurídicas, enquanto contribuintes autônomos, em estrita relação com a questão de seu reconhecimento como seres com existência própria e independente dos seus membros. Ratificando essa tendência doutrinária, Reuven S. Avi-Yonah justifica as mudanças de paradigmas relativas aos modelos de imposto de renda adotado nos Estados Unidos ao longo da história, com a evolução dos estudos sobre a natureza das pessoas jurídicas. Abre aspas. Ao que se atribui a mudança entre 1894, quando vimos que o imposto de renda das pessoas jurídicas era considerado como um instrumento de retenção e a aproximação agregada era a dominante, e 1909, quando a corrente da realidade objetiva era a principal razão para a adoção de um imposto de renda para pessoas jurídicas, a razão principal é a significativa mudança na natureza das pessoas jurídicas que ocorreu nesses 15 anos. Fecha aspas. Na mesma linha, o catedrático da Universidade de Michigan relaciona as correntes que acatam ou desaprovam o imposto de renda das pessoas jurídicas com as teorias acerca da natureza desses entes. Abre aspas. Essas tentativas de justificar a existência da tributação das pessoas jurídicas podem ser genericamente divididas em 3 grupos, que correspondem às teorias das pessoas jurídicas esboçadas acima: agregadora, entidade real e entidade artificial. Fecha aspas. Diante desse cenário teórico, passaremos a analisar cada uma das principais correntes sobre a natureza das pessoas jurídicas e as projeções pugnadas por cada uma dessas aproximações na seara tributária. 4.1 Teoria agregadora. Parcela significativa da doutrina sustenta uma aproximação agregadora do tema da tributação das pessoas jurídicas, segundo a qual o imposto de renda sobre estes entes coletivos conforma mero instrumento de integração das rendas auferidas por meio das sociedades, com a base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. Sobre o assunto, interessante trazer à baila as lições de Peg B. Musgrave e Richard A. Musgrave. Abre aspas. Aqueles que defendem a visão integrada enfocam o problema da tributação no nível das pessoas jurídicas
meramente como uma forma de incluir toda a renda originada das pessoas jurídicas na base do imposto sobre a renda das pessoas físicas. A, a proposição básica é que, no fim das contas, todos os impostos devem ser suportados por pessoas e que o conceito de tributação equitativa só pode ser aplicado a pessoas. Fecha aspas. Com efeito, a aproximação agregadora foi aquela que prevaleceu durante o século XIX, conforme se extrai dos atos de 1894 nos Estados Unidos e de 1874 no Brasil. Em relação àquela primeira jurisdição, pudemos verificar que este modelo foi mantido quando do advento do 1909 Act, que, não obstante ter utilizado em sua fundamentação argumentos conexos com as outras duas teorias, ficção legal e realidade objetiva, na prática permitia a integração do imposto de renda das pessoas jurídicas com o imposto de renda das pessoas físicas, ao admitir a exclusão dos rendimentos daquelas da base tributável destas. Vimos ainda que a extinção dessa prerrogativa de não inclusão dos rendimentos oriundos das pessoas jurídicas na apuração do imposto de renda de seus sócios, por ocasião do 1936 Act, muito embora tenha representado a migração para um sistema clássico de tributação, não projetou efeitos significativos porquanto a dupla tributação econômica então gerada não implicou aumento substancial na carga tributária efetiva. Esse panorama foi alterado com a promulgação do 1986 Act, a partir do qual os rendimentos produzidos por meio das pessoas jurídicas passaram a receber tratamento flagrantemente desfavorável em relação aos rendimentos derivados de outras fontes, ante a inexistência de qualquer mecanismo de integração. O histórico do Brasil, ao revés, parece ter percorrido caminho, em certa medida, diverso. Na seção procedente, restou demonstrado que, em seus primórdios, o sistema brasileiro admitia medidas integrativas, uma vez que adotava um sistema misto, no qual os rendimentos produzidos a partir das pessoas jurídicas não se submetiam ao imposto cedular no nível dos sócios. A agregação do imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas veio a ser abolida em 1964, por ocasião da extinção do imposto cedular e da consequente submissão dos resultados oriundos das pessoas jurídicas à tabela progressiva das pessoas físicas. Com efeito, a partir desse período, os instrumentos voltados a evitar a dupla tributação econômica da renda se tornaram escassos e específicos, colocando-se entre parênteses a efêmera mitigação dos efeitos nocivos dessa oneração em duplicidade provocada pela instituição do ILL. O sistema clássico de tributação só veio a ser abandonado no Brasil quando da Lei nº 9.249/95. Nessa oportunidade, vale mencionar a exposição de motivos número 325 do Ministro da Fazenda, anexa à mensagem número 325, com que o Presidente da República enviou ao Congresso o projeto da citada lei, assevera em seu item 12 que a indigitada norma visou a
completa integração entre pessoa física e jurídica, tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos beneficiários. Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em razão da equiparação de tratamentos e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas atividades produtivas. Importa aqui apontar que, de longa data, ecoam vozes de escrol na doutrina pátria em prol da teoria agregadora. Comecemos com as sempre valiosas lições de José Luís Bulhões Pedreira. Abre aspas. Funda-se o imposto de renda na premissa de que a renda auferida pelos indivíduos ou pelos grupos familiares é mais perfeita medida da capacidade contributiva e, por conseguinte, a base mais adequada quando a legislação abandona a mensuração da renda individual ou familiar. Para sujeitar ao imposto o lucro da pessoa jurídica, como se a renda da pessoa jurídica traduzisse capacidade contributiva destinada dos seus sócios ou proprietários. Capacidade contributiva é a capacidade de sofrer, em benefício do governo, a perda de uma quantidade de renda. Em cada momento, tem maior capacidade contributiva o indivíduo que pode, com menor sacrifício, transferir para o governo uma unidade de renda. Ora, a pessoa jurídica não tem capacidade contributiva diferente da dos seus sócios, pois não é capaz de experimentar a utilidade de bens ou serviços, nem sofrer o sacrifício econômico que representa a transferência de renda para o Estado. Fecha aspas. Em sentido análogo, vale trazer à baila os ensinamentos de Rubens Gomes de Souza. Abre aspas. O sistema adotado pela lei brasileira quanto à tributação das pessoas jurídicas apresenta a seguinte peculiaridade. Embora a lei as chame de contribuintes, na realidade as pessoas jurídicas são agentes de arrecadação do imposto devido pelos seus sócios ou acionistas. Fecha aspas. Também no cenário internacional, somam-se defensores dessa aproximação. Peg Musgrave e Richard Musgrave vaticinam que abre aspas, todos os impostos, no final das contas, devem recair sobre alguém, isto é, sobre pessoas físicas. Os lucros das pessoas jurídicas são parte da renda dos acionistas e, no espírito da abordagem incremental do imposto de renda, devem ser tributados como parte da renda dos mesmos. Tal raciocínio parece ser partilhado pela grande maioria dos economistas, conforme aponta Joseph Stiglitz. Abre aspas. A razão de ser do imposto de renda das pessoas jurídicas nunca restou inteiramente clara. Alguns acreditam que as sociedades, assim como os indivíduos, devem pagar tributos, mas a maioria dos economistas acha que esse argumento não é persuasivo, uma vez que não são as pessoas jurídicas que pagam os tributos, mas as pessoas, aqueles que trabalham para a sociedade, aqueles que lhe fornecem capital e aqueles que compram as mercadorias por ela produzidas. Fecha aspas. 4.2 Teoria da ficção legal. Antagonizando a aproximação agregadora, uma segunda linha teórica
relaciona o imposto de renda das pessoas jurídicas aos benefícios propiciados pelo Estado ao conferir personalidade aos entes coletivos. Para essa corrente, a personificação das sociedades trata-se de uma ficção legal. Portanto, as pessoas jurídicas seriam uma criação artificial do Estado, de modo que as vantagens daí decorrentes deveriam submeter-se à tributação em separado. Conforme elucida Yariv Brauner, essa orientação decorre da visão de que as pessoas jurídicas, abre aspas, gozam de certos benefícios exclusivos por serem assim consideradas. E esses benefícios resultam do status especial que o Estado, e portanto a lei, garante a elas. Esses benefícios não podem ser capturados de forma eficiente pelo sistema fiscal, a menos que os rendimentos das pessoas jurídicas sejam tributados separadamente enquanto tais. Assim, o imposto de renda das pessoas jurídicas está justificado. Fecha aspas. Esta aproximação foi expressa em caráter inaugural nos debates de 1909, no Congresso dos Estados Unidos, quando alguns defensores da tributação sobre a renda buscaram guarida em tal argumentação para afastar os questionamentos quanto à constitucionalidade do excise tax. Seguiram esse posicionamento, por exemplo, os senadores Daniel e Root, tendo a teoria do benefício influenciado ainda o discurso do presidente Taft, ao afirmar, como visto, que o tributo incidiria, abre aspas, sobre o privilégio de realizar negócios como uma entidade artificial. Fecha aspas. Mais recentemente, abeberando-se dessas noções, Harry J. Skunk revisitou a teoria do benefício amoldando-a ao contexto odierno da internacionalização das sociedades. Exceto abaixo, permite depreender as premissas e conclusões compulsadas pelo autor na defesa de um sistema clássico de tributação calcado nos benefícios oferecidos pelo Estado. Abre aspas. Há uma solução simples para o problema criado pelos indivíduos, que desproporcionalmente consomem certos tipos de benefícios oferecidos por determinadas soberanias e que, portanto, desproporcionalmente impõem certos tipos de custos em certas soberanias. Essa solução consiste na imposição, em todas as soberanias, de tributos separados para os diferentes benefícios que elas oferecem. Assim, cada soberania deve impor um imposto sobre a renda das empresas, a fim de pagar pelo custo dos benefícios empresariais que oferece, e um imposto sobre a renda das pessoas físicas, a fim de pagar pelo custo dos benefícios não empresariais que oferece. Cada soberania deve, além disso, delinear seu respectivo regime fiscal de tal maneira que a tributação sobre a renda empresarial seja imposta direta ou indiretamente apenas sobre indivíduos que consomem os benefícios empresariais que ela oferece e que a tributação sobre a renda das pessoas físicas
seja imposta apenas sobre indivíduos que consomem os benefícios não empresariais que ela oferece. Essa prescrição, por óbvio, requer que cada soberania não faça nada mais do que instituir um regime clássico de tributação das pessoas jurídicas, completo com dupla tributação. Fecha aspas. 4.3 Teoria da realidade objetiva. Sob uma terceira perspectiva, confere-se uma abordagem absoluta ao tema. De acordo com a teoria da realidade objetiva, as pessoas jurídicas representam um importante papel no cenário econômico-social, não caracterizando um simples canal por meio do qual as pessoas físicas auferem rendimentos. Não se apresentam como uma fonte qualquer. Para essa corrente, as sociedades projetam mais do que a vontade congregada de seus sócios, conformando uma realidade objetiva na medida em que gozam de existência própria, independente das pessoas físicas que dela participam. Disto decorre a crença em uma capacidade contributiva autônoma das pessoas jurídicas relativamente às pessoas físicas, conforme apontam Peg B. Musgrave e Richard A. Musgrave. Abre aspas. Na média em que a pessoa jurídica é uma entidade separada, ela também apresenta uma capacidade tributável separada, sendo apropriada à aplicação de um imposto separado e absoluto. O fato dos lucros após o imposto serem distribuídos ou retidos é irrelevante nesse contexto. Fecha aspas. Sublinhando a capacidade contributiva das sociedades, Luigi Napolitano afasta a ideia de ficção, pugnando a existência das pessoas jurídicas enquanto efetiva realidade econômica. Abre aspas. Houve lugar para discussões sobre o princípio, que também foi acolhido em nosso sistema tributário, pelo qual, através da tributação da renda da sociedade, se tributa a renda dos sócios, porque o ente coletivo age como intermediário destes últimos e, portanto, paga o imposto por conta dos sócios. Respondemos em sentido contrário, que a força econômica do ente coletivo não é igual à soma das forças econômicas dos sócios, mas superior, que os entes coletivos têm uma existência diversa daquela de seus membros, uma finalidade própria, uma responsabilidade econômica determinada, que, sob o aspecto financeiro, os entes coletivos gozam pela atuação do Estado das vantagens independentes daqueles que gozam os indivíduos. Que se a tributação visa atingir a capacidade contributiva do sujeito, deve ser aplicada de modo autônomo aos entes coletivos, cuja capacidade transcende e superam a soma das forças econômicas individuais dos sócios. Que a autonomia não é uma ficção da vida jurídica, mas é uma realidade econômica. Fecha aspas. Conforme é possível extrair do histórico examinado nas seções 2 e 3 acima, a teoria da realidade objetiva parece ter encontrado assento no ordenamento brasileiro
durante o período de 1964 e 1996. Nos Estados Unidos, ao contrário, a aproximação absoluta logra hegemonia